Link da minha biografia, entra lá, eu vou responder as perguntas lá, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live. Eu sou o Dr. Rafael Gomes, sou médico psiquiatra com abordagem integrativa e eu produzo conteúdo sobre saúde mental para ajudar os pacientes, familiares e profissionais a terem uma visão um pouco mais integral da saúde mental. E a proposta hoje é conversar sobre saúde e doença. Afinal de contas, o que é essa tal de saúde e doença, mas com uma lente da abordagem integrativa? Eu te prometo que você vai sair daqui, dessa conversa hoje, com novos questionamentos, com um novo olhar sobre o que é saúde, sobre o que é doença, seja a sua própria, seja do seu paciente, seja do seu familiar. E para a gente começar, né, o porquê falar de saúde e doença pode ser alguma coisa tão batido. É óbvio, Rafael, doente é quando você está mal, quando você está doente. Saúde é quando você não está doente. E é aí que você se engana, meu caro telespectador. E eu queria começar puxando uma cena do filme famoso Alice no País das Maravilhas, onde a Alice ela tá lá na floresta, ela tá meio perdida. Ela tá perdida, ela tá indo para algum lugar, mas nem ela sabe para onde ela tá indo. E ela encontra um gato quântico, né? O gato quântico, ela pergunta: "Gato, qual que é o caminho que eu tenho que tomar?" E o gato, muito socraticamente, fala: "Alice, mas você quer ir para onde?" Ela fala: "Olha, não sei." E ele responde muito sabiamente: "Olha, então qualquer caminho serve." Essa passagem nesse desenho é muito simbólica, é uma coisa que acontece muito nos consultórios, não só de saúde mental, mas de saúde de maneira geral. Onde o paciente quer chegar, né, quando busca um profissional da área da saúde? O que ele quer? O que é melhorar para ele? O que é ficar curado? E cada um vai ter uma resposta. E, invariavelmente, a cura para o médico é diferente da cura para o paciente, que é diferente da cura para o familiar. Muitas vezes as pessoas querem coisas distintas, esperam coisas distintas. E existem modelos de saúde e doença. Hoje o que a gente considera saúde e doença não é a mesma coisa do que era antigamente. Pessoal do Instagram, migrem para o YouTube. A aula está sendo lá, tem as pirotecnias. Então, muitos de vocês são Alice, muitos de vocês são gato, né? Acho que poucos, imagino, mas de chegar e perguntar para o paciente: olha, para você, o que é um bom resultado no tratamento que a gente está fazendo aqui? Né? Do pessoal que está participando, me contem se vocês são profissionais de saúde, qual a especialidade, se vocês são pacientes, se vocês são familiares, para eu conhecer um pouquinho melhor as pessoas com quem eu estou falando agora. Então, eu aposto que você já teve nessa situação, né, de qual caminho que eu vou, qual caminho que eu pego. E se você não sabe para qual caminho você está indo, a chance de dar errado, a chance de você ficar insatisfeito com o seu tratamento, a chance do seu paciente ficar insatisfeito com o tratamento é muito grande, né? E você ficar insatisfeito com o seu trabalho como profissional de saúde. Então, primeira coisa, né, ao meu ver, que um profissional da saúde deveria assim, ter na ponta da língua e ter na aula zero de qualquer curso de saúde é aprender sobre o que é saúde e doença, qual é o paradigma que ele vai adotar, qual é a visão. E tem várias, na verdade, tem várias visões. E a gente vai falar um pouquinho dessas visões hoje para você sair um pouquinho mais dono de si e tendo um olhar diferenciado para o seu paciente. Então, por isso que é importante. E eu vou começar fazendo uma provocação para vocês. Pessoal do Instagram, migrem para o YouTube que a aula está sendo lá. Temos um cenário. Então imagina o seguinte, imagina uma casa, né, e tá pegando fogo. Tá saindo uma fumaça. Tá saindo uma fumaça e você tá vendo a fumaça. O que a gente pegou? Onde está o problema da fumaça? E a analogia no corpo humano seria desse homem aí que ele tá passando mal. Ele tá com a mão na testa, talvez esteja com febre, tá passando mal, tá com desconforto. Na foto tem ali, né, uma queimação dentro da barriga dele. A fumaça, a fumaça é o sinal de alerta, não é o problema. Onde está o problema? O problema é a fumaça? Não. O problema são os sintomas que o paciente está trazendo? Também não. Os sintomas eles são a fumaça do problema que está escondido em algum lugar. Então a fumaça está vindo de onde? Está vindo de um prédio que está pegando fogo. Quem lembra desse prédio? Escreve o nome desse prédio. Né? O World Trade Center, as Torres Gêmeas do atentado, né, de fevereiro de 2001.
E a fumaça, que é o sintoma, tá vindo do fogo, que dois aviões que bateram, né, dois aviões que bateram ali, incendiaram os prédios e começou a pegar fogo. E se a gente fosse fazer uma analogia com os sintomas desse paciente que estava com dor de barriga, estava com queimação, estava com a mão na testa, as dores não eram o problema em si. Investigando, então lá, eu fui lá e fiz uma endoscopia e viu lá que estava inflamado, que não estava muito bem, né, que tinha umas alterações. Então, muitas vezes na área da saúde, o paciente ele vai trazer para a gente a fumaça, não o fogo. E a gente tem que investigar de onde está vindo o fogo. Então, quem lembra, né, das torres gêmeas que foram incendiadas quando os aviões bateram naquele atentado terrorista. E o fogo é o problema? O fogo brotou espontaneamente? Foi combustão espontânea daquelas torres? Não, não foi. O que aconteceu? Esse jovem rapaz simpático, Osama Bin Laden, ele bolou todo aquele atentado nos Estados Unidos, né, trágico, em 2001, onde aviões colidiram com as torres e causaram o surgimento do fogo, né? Não foi uma coisa do nada. Do mesmo jeito, os sintomas do paciente, aquele mal-estar, a queimação, do mesmo jeito a inflamação no estômago dele, que não brotou do nada. Tinha lá uma bactéria, a Helicobacter pylori, olha que bonitinho aqui nessa foto de microscopia. Então o fogo não brotou do nada, o problema não brotou do nada. Tinha lá o Osama Bin Laden que provocou, tinha lá a bactéria que provocou. Tá? Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Como é que os Estados Unidos resolveu? Guerra ao Bin Laden, vamos matar o Bin Laden. Se a gente mata o Bin Laden, a gente acaba com o fogo, a gente acaba com o problema do terrorismo. Analogia, se a gente mata a bactéria, a gente acaba com o problema, certo? Não, aí que vem o caso, né? Então tá lá o noticiário lá na Al Jazeera, lá em idos de 2000 alguma coisa. Morre Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi preso. E para cada Osama Bin Laden que eles matam, olha só quantos outros Osamas Bin Laden estão prontinhos ali para cometer um atentado terrorista de novo. Né? Então a raiz do problema não era Osama Bin Laden também. A raiz do problema não é a Helicobacter pylori, aquela bactéria que estava causando aquela gastrite. Tá? É uma condição necessária que tem que ter. Se não tivesse Osama não tinha acontecido aquilo. Mas para cada Osama que a gente mata, vão surgir outros. Para cada bactéria que a gente mata com antibiótico, resolve momentaneamente, mas não foi no cerne do problema. E é por isso que a gente está aqui hoje, para falar assim, qual que é o cerne do problema? De onde que vem o adoecimento? Pessoal do Instagram, eu convido vocês a pularem para o meu canal do YouTube. A aula está sendo lá e tem toda uma pirotecnia especial, uns slides, combinado? Então, estamos todos juntos. Essa provocação dessa historinha do Bin Laden é para você nunca mais esquecer de quando você, o seu paciente, tiver algum sintoma, para você ter essa clareza, fazer esse zoom out e parar e pensar, peraí, eu estou lidando com a fumaça, eu estou lidando com fogo, eu estou lidando com Bin Laden ou eu estou lidando com alguma coisa mais profunda ainda? Parar e pensar. Ó, temos pacientes, colegas, a Rose lá da comunidade. Tem alguém da comunidade aqui, da comunidade Nova Saúde Mental? Conta aqui para mim quem é da comunidade. Ontem a gente fez uma aula com uma abordagem mais prática dessa questão da abordagem integrativa. Hoje um conceito um pouco mais teórico. Né? Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem dois caminhos possíveis principais. Um é falar da questão da saúde como unidade, né? Tudo é uma coisa só, de uma totalidade, o ser é um só, não dá para separar a carne do espírito, da mente, quando falar isso é psicológico, isso é físico, o problema está no coração, o problema está aqui, está ali, e é uma coisa que acaba acontecendo, essa subdivisão. Então, a medicina ocidental, ela tende a dividir. Então, o sujeito que está com problema no coração, ele é quase um órgão problemático, ele não é uma pessoa que tem um problema no coração. Uma pessoa que tem um pé quebrado, é um pé quebrado, né? Até assim, nos hospitais, nas enfermarias, a gente vai passar o caso às vezes e fala, olha, o paciente do leito 204 que teve uma fratura, não sei o que, o paciente que infartou, mesmo na psiquiatria, o paciente com esquizofrenia e tal, e o nome daquela pessoa, né?
E existe um outro olhar para a saúde, né, que não vai olhar simplesmente para a parte, mas vai olhar para o todo, né, vai olhar para a totalidade. E, nesse sentido, a gente não é simplesmente a soma das partes, mas a gente é o conjunto delas, tem uma sinergia, uma coisa muito maior. E a doença, nunca, nessa visão de unidade, ela vai estar na parte. Então, ela sempre está no todo, tudo influencia tudo. Vocês perguntam muito nas caixinhas, né? Doutor, tenho acne, tem a ver com ansiedade? Doutor, tenho gastrite, tem a ver com ansiedade? E, segundo essa visão, esse paradigma da saúde, tudo está relacionado com tudo. Às vezes não de maneira unívoca e de causa e efeito, né? Estou ansioso, logo a barriga dói. Estou ansioso, estou deprimido, tive um câncer na cabeça. Não é uma coisa causa e efeito, mas tudo está relacionado de uma instância. E isso não é de hoje. O pai da medicina, Hipócrates, ele já falava, né? Ele já falava que não existem doenças, existem doentes. Não existe o câncer sem uma pessoa. Não existe uma esquizofrenia sem um indivíduo ali. Não existe uma depressão se não tiver um sujeito, tá? Então, o sujeito, a pessoa, ela é uma condição sine qua non, uma condição necessária para ter uma doença, tá? E isso que Hipócrates falava é que esse olhar da medicina integrativa, da saúde mental integrativa, tentar trazer. Então, de maneira geral, a gente pode separar dois jeitos de olhar o processo de saúde e doença, que não são necessariamente excludentes, tá? Mas que na prática muitos profissionais acabam olhando só para um deles, né? Então, como é que é essa divisão? Então, a gente pode pensar de duas maneiras. Existe a saúde do processo saúde e doença de um paradigma vitalista e de um paradigma mecanicista. O paradigma do vitalismo, que fala da energia vital, que é, por exemplo, da homeopatia, da medicina chinesa, da medicina ayurvédica, né? Ela vai falar do todo. Então, muito o que Hipócrates falava. Não existe a pneumonia, existe a pessoa que está com a pneumonia. Não existe o câncer, existe a pessoa que está com câncer. Não existe a dor de cabeça, existe o sujeito que está com dor de cabeça. Já no paradigma mecanicista, né, a gente vai focar nas partes. E um exemplo típico disso, desse olhar por partes, é o modo, inclusive, como as profissões, as especialidades médicas são divididas. Então, a gente tem lá a matéria de cardiologia, de reumatologia, de ortopedia, de psiquiatria. O ser humano ele é desmembrado, né? Isso didaticamente é muito interessante para a gente poder aprender, mas é como se o intestino não tivesse nada a ver com o cérebro, e hoje em dia cada vez mais a gente sabe que tem, tanto que o intestino é chamado de segundo cérebro, é um exemplo. Então, essa diferenciação, né, de considerar a parte, considerar o todo. O vitalismo vai falar que o ser humano e o processo de doença é um processo complexo, é um processo que não tem como saber exatamente se eu sinto uma coisa aqui, se eu tive um desequilíbrio aqui, eu vou ter necessariamente esse tipo de adoecimento. Então, se eu ficar muito estressado, se eu vou ter um câncer, se eu vou ter uma depressão, se eu vou ter um burnout. Cada um vai adoecer de um jeito. Tem um médico homeopata aqui de Campinas, Dr. Matheus Marinho, ele falava assim, que cada um adoece como pode, não como quer. E as pessoas adoecem de maneiras diferentes quando submetidas ao mesmo estresse. Tá? Então, não tem como saber exatamente o que vai acontecer. E os mecanismos são mais complexos também, uma coisa muito mais probabilística, diferente do paradigma médico-mecanicista, que vai falar assim, que é causa e efeito. Então, se eu levar uma pancada aqui, vai quebrar o osso aqui. Isso acontece. Mas para coisas mais palpáveis, e para um adoecimento mental, para um câncer, muitas vezes para uma cascata inflamatória, doenças inflamatórias, é uma coisa assim, que a gente esmiuça, estuda os pormenores, as moléculas, as interleucinas, os neurotransmissores, mas em última instância a gente não sabe exatamente o que vai acontecer se a serotonina variar um pouquinho, tá? Então tem essa diferença. O vitalismo ele fala da energia vital, né? O termo energia vital é algo que parece até um pouco metafísico, né? Meio estranho, mas é o melhor termo que encontraram para descrever.
A energia vital seria como se fosse um sopro de vida, o que faz a carne deixar de ser carne e ter alguma vida por detrás, né? Já o mecanicismo, como o próprio nome diz, vai entender a saúde como uma coisa mecânica, como se fosse um relógio, tá? O vitalismo ele vai focar no doente, no paciente. Então, de novo, nunca vai ser o sujeito com um transtorno bipolar, nunca vai ser a bipolaridade, vai ser a pessoa com um transtorno bipolar. Já no mecanicismo ele vai focar na doença. Ele vai focar na doença. Ele vai ficar, deu uma travadinha aqui, mas já voltamos. E o vitalismo ele tende a ter uma postura um pouco mais expectante, um pouco mais calma, menos intervencionista. Por exemplo, alguém que dormiu mal um dia, dormiu mal 1, 2 dias, não precisa tomar clonazepam. Deixa, o corpo está falando que não está bem, a pessoa não está dormindo e aos poucos é para voltar. A pessoa tem uma leve dor de cabeça, não precisa sair tomando a dipirona. Calma. O vitalismo entende que a dor de cabeça é um fator, é um sinal de alerta, que a pessoa está num ritmo muito alucinado, que está comendo mal, que está de ressaca e que precisa se cuidar. E que não é simplesmente tomar um remédio para dor de cabeça. Então, de maneira geral, tem uma conduta mais expectante, né? O mecanicismo não, tem uma conduta muito intervencionista. Então, febre antitérmico, bactéria antibiótico, dor analgésico, né? Não espera muito, tende a ser muito mais intervencionista. Pessoal do Instagram, a aula está sendo lá no YouTube, tá? Convido vocês a migrarem para lá. Tudo bem? Estão me acompanhando? Me deem um ok se estiverem me acompanhando, se estiverem entendendo. Essa aula é densa, pessoal. E vamos à definição oficial, que eu lembro que eu recebi numa das primeiras aulas lá na Faculdade de Medicina. Então, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala assim, que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Olha que bonito, né? Eu vou até repetir. A OMS fala que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, né? O que isso daqui quer dizer? Que não basta você não estar deprimido, não basta você não ter uma esquizofrenia. Não, você tem que estar no bem-estar completo, você tem que estar funcionando socialmente, afetivamente, laboralmente, né? Você tem que estar produtivo, você tem que ter, quase que é bonita essa definição, né? Mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece. Então, exemplo, até assim, os critérios de cura nos estudos de psicofármacos, sujeito que tem uma depressão, toma antidepressivo, remite todos os sintomas, mas fica sem libido, aí não tem vida sexual. E aí, o sujeito está curado? Ele está bem? Né? Para a OMS não. Para a OMS não. Para as pesquisas em psiquiatria, para validar o remédio, ele está. Né? E um parênteses que os remédios, pessoal, são fantásticos quando bem indicados, eles fazem muita diferença. Mas o que mais? Né? O que mais pode ser feito? Então essa é uma definição muito bonita da OMS, mas nem sempre foi assim. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês me respondessem aqui no chat. Esse senhor simpático acima do peso, vocês acham que ele é uma pessoa doente? Sim ou não? Respondam aqui no chat. Pessoal do Instagram, eu convido vocês a migrarem para o YouTube, que ela está sendo lá. Tem imagens, tem toda uma pirotecnia especial. Vocês acham que esse rapaz, esse senhor simpático, ele é doente? Sim ou não? O Instagram hoje está só para os desavisados. Então me contem se vocês acham que ele é doente. Eu vou dar o gabarito depois. Enquanto vocês vão respondendo, eu sei que tem um breve delay. Então, a pessoa falou que sim, todo mundo falou que sim. Pois bem, pessoal, o que essa definição da OMS nem sempre... o pessoal está respondendo aqui, que sim, que sim, que sim. Nem sempre foi essa a definição de saúde. Então, lá atrás, quando alguém perguntava, olha, o que é saúde, o que é doença? Você tem saúde, você tem doença? Os egípcios, eles enxergavam a saúde como um castigo dos deuses. Então, quem adoecia, qualquer que seja a doença, era um castigo dos deuses. Aquela pessoa aprontou e Deus está castigando. Que peso, hein? Vocês acham que está ruim hoje? Imagina lá atrás. Pessoa adoecida,
e apontava o dedo na cara dela, você aprontou, os deuses estão te punindo, né? Mas, graças ao bom pai, as coisas foram evoluindo e outros modelos, outras propostas foram surgindo. E tá tudo bem, é o jeito que conseguiram explicar as coisas antes, né? É o jeito que eles conseguiam explicar. Aí o Hipócrates, que é o pai da medicina, lá muitos séculos atrás também, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria dos humores, onde ele falava que o nosso organismo é composto por algumas substâncias e que a partir do desequilíbrio dessas substâncias, as pessoas iriam adoecendo de uma determinada maneira, né? Ele falava uma coisa muito interessante, que a medicina vitalista, né, que a prática integrativa se propõe a adotar. Ele falava do processo natural de cura. E tem uma frase dele que eu vou ler aqui, que é muito bonita. Ele falava assim, ó, que o corpo humano tende a curar-se a si próprio. Apenas sob circunstâncias muito especiais, as causas mórbidas podem se sobrepor à tendência natural de se restabelecer os ritmos e equilíbrios da própria saúde, né? Traduzindo, muito ajuda quem não atrapalha, né? Isso que o Sócrates estava falando, que o nosso corpo, ele sabe o caminho de cura dele. Quer um exemplo? Corta o braço para ver. Ó, hoje eu cortei a mão no cross aqui, ó. Tava fazendo barra lá, cortei. Eu não vou precisar dar ponto. Eu não vou precisar fazer um enxerto de pele. Daqui a alguns dias vai estar cicatrizado. Eu fiz alguma coisa? Mesmo se eu não passar nebacetim, se não passar nada, vai cicatrizar. É o meu corpo curando. E isso vale, o Hipócrates falava, para muitos processos. E se a gente não atrapalhar, a gente já está ajudando muito, né? E na saúde mental isso acontece também. Então, muitas vezes, uma pessoa assim, que não tem um transtorno psiquiátrico propriamente, não precisa dar remédio para ela. Melhora o ambiente, deixa o corpo dela convalescer, deixa ela retomar o ritmo dela. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas não é. A nossa medicina, ela é muito intervencionista. Em algumas situações, graças a Deus que ela é intervencionista, situações de trauma, de septicemia, de quadros infecciosos graves, né? Se eu um dia, batendo na madeira, tiver uma meningite meningocócica, me dê antibiótico na veia, pelo amor de Deus. Se eu um dia eu sofrer um acidente de carro e bater a cabeça, eu quero neurocirurgião, não quero homeopata nem... Agora, para quem só tem martelo, tudo é prego. Então não é que uma coisa é melhor que outra. Em alguns casos, precisa de uma intervenção mais aguda. Agora, para outros quadros, e a gente está falando das doenças crônicas principalmente, é o grande mal do século. Doenças crônicas são doenças que acompanham a pessoa a vida inteira. Da diabetes, hipertensão, esquizofrenia, transtorno bipolar, né? A medicina alopática, a medicina mecanicista, ela vai até certo ponto. Ela tem sua função, mas ela vai até certo ponto, né? Essa frase, essa filosofia do Hipócrates, acho que nunca foi tão atual como hoje em dia. A coisa foi evoluindo e veio o modelo biomédico, a época do iluminismo, o homem é o centro do universo, razão, nada de religião, põe Deus para lá, põe a fé para cá, não tem nada de fé. Somos cientistas, vamos colocar tudo no microscópio. Então, nesse sentido, o entendimento das doenças, do adoecimento humano, é como se o nosso corpo fosse um reloginho, muito bem elaborado, mas que quando adoecesse, ele teria alguma engrenagem quebrada. Então, se quebrou a engrenagem, é super simples de resolver. A gente vai lá, tira a engrenagem quebrada, põe uma engrenagem nova e o problema está resolvido. Exemplo desse paradigma, a prótese. Então, a pessoa quebrou uma perna, vai lá e põe uma prótese, super útil, super importante, muito válido. Mas será que isso serve para tudo? Então, uma pessoa que tem um câncer, vai lá e tira o órgão. Tudo bem, tirou aquela massa com uma mitose desgovernada, mas e aí? E se tiver metástase? Será que o corpo não está doente como um todo? É só aquele órgão, né? Então essa separação acaba sendo um pouco arbitrária. E nesse sentido, nesse modelo biomédico, os cientistas, né, da época, eles tentaram sistematizar modelos de doença. Então, numa pneumonia, o que todo mundo vai ter? Febre, tosse, dor no peito, falta de ar, tá? Então, numa esquizofrenia, se bem que saúde mental vem um pouco depois, né? Mas tentaram criar o conceito, quase como se fosse uma ideia platônica da doença, né? Meio que deixando de lado o indivíduo. Olha,
Quem tem pneumonia, ponto. Tanto faz quem tem. Se é a Maria, se é o José, se sou eu, se é você, tanto faz. Tá? E esse é o modelo que a gente usa muito hoje em dia, né? O tempo foi passando e foram vendo, opa, acho que o buraco é mais embaixo. Porque dependendo do ambiente que a pessoa viva, que o paciente viva, ele vai adoecer também. Então, veio o modelo ecológico que falava, né? E a gente está vivendo isso em plena pandemia. Se você está assistindo uma gravação, nós estamos gravando essa aula em setembro de 2020 e estamos vivendo um período de quarentena ainda, na pandemia do coronavírus em 2020. Então, o que foram percebendo? Que o ambiente influencia. Como é que o ambiente influencia? Então, na alimentação. O que essa pessoa come? O que essa pessoa deprimida come? O que o sujeito que tem bipolar bebe? Usa cafeína? Usa droga? Isso influencia. Com quem ele vive? Como é que é o ambiente dele? Está todo mundo com máscara, isolado dentro de casa? Ninguém sai, ninguém se diverte? É o sujeito que mora na praia, que mora no hemisfério norte, que 5 da tarde escurece, né? A questão da vacinação, a questão de higiene, né? Da questão sanitária. Então foram percebendo que, opa, não é só um reloginho que de repente cangalhou uma engrenagem. É um buraco muito mais embaixo. É um buraco muito mais embaixo. Pessoal do Instagram, migrem para o YouTube, a aula está sendo lá, tá? Então foram percebendo e veio esse modelo ecológico que a saúde mental integrativa considera, né, o indivíduo como um todo e o indivíduo dentro do ambiente. Afinal de contas, nenhum homem é uma ilha. E uma pessoa que fica em isolamento, ela vai adoecer também. Ela pode ter tudo certinho, saúde perfeita. Quem já viu aquele filme O Náufrago, do Tom Hanks? Ele é um sujeito que tem a saúde tranquila, perfeita. Ele cai numa ilha e começa a falar com uma bola de voleibol, chama de Wilson, né? Então ele adoece mentalmente ali naquela ilha, simplesmente pelo fato de ter sido retirado do meio dele, da sociedade. Então a gente vai percebendo como a questão assim, do adoecimento é muito mais complexo do que ter uma bactéria, do que ter um vírus, né? Envolve muitos outros aspectos. E se a gente não levar isso em conta, tem uma chance muito grande de nós, como profissionais, deixarmos passar batido algumas coisas. Deixar passar batido algumas coisas. Um outro ponto muito importante também, mesmo que é considerado doença, muitas vezes não tem sintoma. E às vezes o paciente tem sintomas, mas não é uma doença, né? Então tem essa intersecção. Por exemplo, pacientes que têm diabetes, pressão alta, dislipidemia, eles não têm sintomas, eles não sentem nada. Diferente do que muitos pacientes falam, né? Ah, eu estou nervoso, eu estou com dor de cabeça que minha pressão subiu. Na verdade, a pressão subiu porque ele ficou com dor de cabeça. Mas não sente. É uma doença? É, a gente considera que é, mesmo que não tenha sintomas. E o contrário, quando tem sintomas, mas não tem uma doença propriamente. Por exemplo, alguém que está desanimado porque foi desempregado, está desempregado. Alguém que está triste porque o time perdeu, né? Tem pessoas que ficam tristes por conta disso. Mas não tem uma depressão. Ou algum familiar morreu e ficou triste, é normal ficar triste, né? Mas a tristeza pode virar uma depressão depois. Mas não necessariamente se o paciente tem um incômodo, vai ter uma doença. De novo, eu estou dando esse exemplo para a gente pensar juntos como essa questão da saúde e doença não é algo óbvio. Parece que é, mas não é. Na saúde mental, isso complica ainda mais, né? Então, nos guidelines, nas diretrizes, no DSM-5, que é o pessoal fala que é a Bíblia da psiquiatria, né? Mas é um guia, né? A Bíblia é um guia. Ele vai pontuar assim, se tem uma desordem, né? Desordem ou se está ordem, se está normal ou se está normal. Tem vários critérios. Ele é um instrumento assim, muito importante para a saúde mental, no sentido de colocar a psiquiatria quase, né, em pé de igualdade com outras especialidades. A psiquiatria tem todas as suas peculiaridades, mas ele tentou organizar um pouco mais a casa no momento que a psiquiatria estava muito desacreditada, né? Tentar sistematizar melhor os diagnósticos médicos. E o que o DSM fala, né? O que é um adoecimento mental? Então ele fala muito, traz os critérios de tem que ter um sofrimento, tem que ter dor, tem que ter sinal, tem que ter sintoma, tem que ter alguma coisa brotando ali daquele paciente. Tem que ter uma desadaptação. Então, o sujeito que não está bem inserido no meio dele, tá? Apesar de estar tudo certo. Então, eu trouxe essa imagem do filme
da Danish Girl, da garota dinamarquesa, que é um caso real de um paciente com disforia de gênero que ele era um pintor, né? Ele era um pintor, estava super adequado à sociedade, era casado, tinha dinheiro, tinha prestígio, mas não era ele, tinha um sofrimento, né? A identidade de gênero dele não era homem, era mulher, ela era uma mulher num corpo de homem, então estava trazendo um sofrimento. Olha quanta nuance, né, para a gente falar do que é doença, o que é saúde. Ele era doente? Na época achavam que ele tinha esquizofrenia. Hoje a gente tem todo um outro entendimento, faz uma outra leitura de pessoas na situação dele, né? Na saúde mental a gente fala de riscos também. Então, pessoas que estão em situações de risco, o sujeito que está em risco, a sociedade que está em risco. Então, o buraco é muito mais embaixo. E eu vou retomar a pergunta que eu fiz para vocês, se esse senhor simpático aqui, se ele é considerado doente ou não, né? E esse senhor, que é o general Alessandro de Toscana, é uma pintura bonita, lá do século XVII, na época ele não era considerado doente. Inclusive ele era considerado um modelo de saúde. Ele era o Rodrigo Hilbert, lá do século XVII. Uma época que todo mundo passava fome, não tinha comida. Alguém que tivesse o porte dele, nossa, tava anos-luz na frente. Já hoje, né, pero no mútil, cirurgias bariátricas, dieta, restrição alimentar. A gente sabe hoje que a obesidade é uma doença. Quem é obeso é inflamatório, independente de estética, né? Mas estar acima do peso é fator de risco para uma série de doenças, inclusive doenças mentais, né? Inclusive sofrimento mental. Então, como, de novo, não é preto no branco, saúde, doença, né? Os conceitos vão mudando ao longo do tempo. Os conceitos vão mudando ao longo do tempo. E eu vou parafrasear um médico homeopata, né? Essa aula não é de homeopatia, mas a gente fala muito aqui de medicina vitalista, e uma das medicinas vitalistas é a homeopatia. Eu particularmente me trato com homeopatia, não prescrevo, né? Estudo muito filosofia da homeopatia, a ciência, a técnica, e num livro famoso da homeopatia, que tem essa visão vitalista, né, da energia vital, do adoecimento, de olhar sempre o todo, não a parte, ele fala assim, né, sobre para que saúde? Qual que é o fim da saúde, né? Fala assim, ó, no estado de saúde, a força vital que anima dinamicamente o corpo material, o organismo, governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa função vital, tanto com respeito às sensações como às funções. De modo que o espírito dotado de razão que existe em nós pode empregar livremente esse instrumento vivo e sadio para os mais altos fins da nossa existência. Eu acho essa frase linda, assim, é super poética. Traduzindo, a saúde, a gente chega na saúde integrativa, que não é um fim em si, mas é um meio. É um meio para o paciente conseguir fazer o que ele quiser da vida dele. Seja estragar a própria vida, seja ser uma super mãe, um super esposo, uma super esposa, um super jogador, um super empresário. Não é um fim em si. O objetivo não é você ficar preso à saúde, fazer dietas mirabolantes para ficar super saudável, tomar remédios absurdos para você ficar saudável. Não, é o contrário. A saúde é um meio para você conseguir fazer o que você quiser da sua vida, né? O Hahnemann fala para você atingir os mais altos fins da tua existência. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, isso muda muito o porquê dos tratamentos, né? Eu tenho me policiado mais para perguntar para o paciente ativamente, né? Olha, o que você espera com o tratamento? O que é vitória para você aqui? E dificilmente as pessoas respondem a mesma coisa, né? Curioso. O que é saúde para um é saúde para outro, muitas vezes. Claro que no começo todo mundo quer remitir dos sintomas, porque aquele incômodo está tão grande que, doutor, pelo amor de Deus, tira essa angústia. Faz parar de eu escutar vozes, melhora da minha depressão, eu preciso dormir, pelo amor de Deus, melhora das minhas crises de ansiedade, mas e depois, né? Depois que o paciente melhora, qual que é o próximo passo, né? Isso é uma coisa muito filosófica até. E tem uma outra frase, que eu vou trazer também aqui, do órgão da medicina, que é o livro base da homeopatia, que ele fala assim, do Hahnemann também: o organismo é, na verdade, instrumento material da vida, não sendo
porém concebível sem animação que lhe é dada pelo dinamismo instintivamente perceptor e regulador. Tanto quanto a força vital não é concebível sem organismo. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. São duas faces da mesma moeda. A matéria e a mente, né? E a energia vital que eles falam. Então, de novo, para exemplificar, o olhar da medicina integrativa é esse, né? De olhar a pessoa como um todo. A medicina integrativa não é trocar a fluoxetina por cava-cava. Não é não fazer quimioterapia para fazer banho de sol e ayahuasca. Não é. Mas é integrar tudo que pode ser feito para cuidar da pessoa, não da doença. Claro que é importante ter o diagnóstico médico. A gente usa alopatia. Precisar dar antibiótico, dá. Precisar dar antipsicótico, dá. Dar estabilizador, dá. Mas é ir além. É além olhar a pessoa como um todo. E uma imagem que eu gosto muito, é muito útil para definir a saúde, é o Bozo, aquele João Bobo. Aqui está o desenho do Bozo, né? Que a saúde é um estado de equilíbrio. Como assim? Então imagina que o Bozo é o organismo. Aí quando vem uma doença, quando tem algum problema, dá um peteleco no Bozo. O Bozo vai fazer o quê? O João Bobo, ele vai cair para o lado. Ele vai cair para o lado e ele vai voltar. Ele tem um equilíbrio. Ele tem um equilíbrio estável. Você pode dar uma pancadona, ele vai bater e depois ele vai voltar. Ele pode ficar oscilando, mas ele vai voltar. Né? Mas ele vai voltar. Na medicina vitalista, na medicina integrativa, essa é a visão da saúde. Né? E a doença, as enfermidades, elas seriam uma expressão da energia vital, né, em estado de equilíbrio. Então, como é que é isso? Então, vem um problema, dá um peteleco. Pum! O Bozo balançou. Ele vai voltar. Esse movimento de oscilação seria a doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma pneumonia, ele vai fazer febre. A febre é o caminho de cura que o corpo encontra. O corpo esquenta para tentar matar as bactérias, tá? Uma pessoa que não está conseguindo dormir. Então, o sujeito que está tomando 1 litro de café por dia, não se exercita, está estressado com o trabalho, não está feliz com o relacionamento, aí ele não dorme. Nossa, mas brotou do nada, caiu um raio, como quem pega um vírus, né? Não, de novo, é a doença como um caminho de cura. O corpo dele está falando que as coisas não estão bem, não está dormindo, ou começa com um quadro depressivo, ou começa a ter ataque de pânico. Literalmente é o alarme da pessoa tocando, né? E sempre considerar a totalidade dos sintomas. Então, tudo tem a ver com tudo. O médico integrativo, né, ele vai perguntar tudo. Como é que está a tua digestão? Como é que está teu sono? Como é que está teu nível de estresse? Como é que está tua pele? Como é que está teu apetite? Como é que está tua memória? Porque tudo está relacionado com tudo, né? Não é para dar um remedinho específico, mas é para ele saber como está a sua saúde como um todo. Porque não adianta, nesse olhar, nessa abordagem, o paciente melhorar do quadro psicótico com um antipsicótico, mas fazer uma síndrome metabólica, né? Tem que olhar para isso também. Se precisar, encaminha para um colega especialista, não tem problema nenhum. Mas já está sempre preocupado com o todo, né? E ter essa visão da saúde e doença como duas faces da mesma moeda também. Que normalmente a doença indica o caminho de cura, indica que tem alguma coisa que não vai bem. O corpo não adoece do nada, então a gente enxerga o adoecimento um pouco como essa imagem do João Bobo. Acontece alguma coisa na vida que dá uma balançada, alguém morreu, está muito estressado, não dormiu bem, levou um tiro, né? E o corpo tende a restabelecer o equilíbrio. Algumas vezes ele se restabelece sozinho, com mudanças de hábitos de vida, algumas vezes precisa dar um empurrão, e está tudo bem também. E a gente vai encerrando, pessoal. Eu queria trazer um conceito da psicologia, do marketing, na verdade, que é o seguinte: é uma pirâmide, chama pirâmide de Maslow. O que é essa tal de pirâmide de Maslow? Maslow, ele falava assim: tem essa pirâmide que mostra as coisas que são mais importantes. Então, first things first. Ele falava o seguinte: olha, para um sujeito se preocupar com alguma coisa mais nobre, ele tem que ter resolvido os problemas mais básicos dele. Então, lá na base da pirâmide, que são as coisas essenciais, sem as quais ninguém consegue sobreviver,
Tá, a respiração, comida, água, sexo, sono, é, a excreção. Então, alguém que não está respirando não vai se preocupar em falar de política, não vai se preocupar em falar de saúde integrativa, de querer saber como é que ele funciona. Ele quer respirar, ele quer ar, ele quer comida, né? Um segundo nível seria o nível de segurança. Então, segurança do corpo, do emprego, dos recursos, né? Da moral, da família, da saúde, da propriedade. Alguém que está sendo invadido não vai se preocupar se ele vai ler Shakespeare, não está nem aí, ele quer resolver a casa dele, quer proteger a casa dele. Aí depois vem a questão dos relacionamentos, da amizade, família, né? Da intimidade sexual. Depois vem a questão da autoestima, de confiança, conquista, respeito das outras pessoas, né? Respeito mútuo. E lá em cima, quando está tudo resolvido, o ser humano vai se preocupar com questões de moralidade, se vai melhorar sua criatividade, de espontaneidade, como resolver problemas diferentes, de filosofar. Então tem uma ordem. Não adianta você querer que alguém resolva um problema de criatividade, que fique pensativo sobre como ser mais criativo, se ele não está comendo, ou se ele não está transando, ou se ele não tem amizade, se ele vive isolado. Não existe isso, né? Ninguém vai conseguir. E na saúde mental integrativa, a pirâmide é quase mais ou menos essa. Tem alguns problemas, algumas situações que não vão se resolver se não tiver um mínimo, uma base. Então, um exemplo, eu recebo muitas perguntas lá na caixinha dos stories, assim, doutor, magnésio é bom? Ômega 3 é bom? Depende. Tem estudos que mostram que ajuda para alguns quadros de ansiedade, de depressão, de tensão muscular, né? Tem estudos que mostram, mas se você não estiver dormindo bem, não estiver se exercitando, não tiver atividade de lazer, né, você pode tomar o que for, que não vai resolver. Então a saúde mental, ela tem esse olhar como um todo. Até na aula ontem, né, o pessoal da comunidade, a gente conversou sobre isso. Tem que ter o diagnóstico, se precisar medica, mas e além? Como é que essa pessoa está dormindo? O que essa pessoa faz no trabalho? Como é que ela está se movimentando? Ela está se movimentando? Quais são os recursos cognitivos desse paciente para lidar com as situações do dia a dia, com os problemas do dia a dia? Então a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. E eu queria terminar parafraseando Freud, que ele falava assim para definir a saúde. O que é uma pessoa saudável? Né? Para o Freud era assim: um adulto saudável é um adulto que consegue amar e que consegue tirar a satisfação do próprio trabalho, que consegue ter um ofício para tirar o próprio sustento e que consegue tirar alguma satisfação disso, que não é aquela coisa maçante, necessariamente, meu Deus do céu, chegou o final de semana, pelo amor de Deus, tem a síndrome da vinheta do Fantástico, deu domingo, meu Deus do céu, tem que começar a semana. Claro, atividade de lazer é sempre mais interessante, mas um ser humano saudável, na visão do Freud, é aquele que consegue amar aos outros, amar um companheiro e consegue trabalhar e tirar satisfação do próprio trabalho. Beleza, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Essa é uma aula densa, essa é uma aula que traz muitas reflexões. Eu espero que vocês reflitam, aproveitem. A aula vai ficar gravada aqui no YouTube, tá? Para o pessoal do Instagram, podem migrar para o YouTube, a aula tá lá, tem as imagens. E eu vou abrir para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, para a gente conversar. Aqui. Combinado? Acho que não temos perguntas. Agradeço a companhia de todos e nos vemos numa próxima aula. Um grande